Olá, hoje o Papo Leal é com Patrício Salgado, editor, colorista, DJ e sound designer. E aí, Patrício, há quanto tempo, rapaz? Tudo bem com você? Tudo jóia, mano. Pô, muitos anos, hein? Décadas. Décadas, quase 50 anos. É. Cara, primeiramente queria agradecer você ter um tempo aí disponível para conversar comigo e achei muito legal. E já começo te perguntando por que você aceitou dar essa entrevista para mim e por que você escolheu falar sobre esse tema que você vai falar. Bom, eu aceitei porque eu te conheço, né? E eu acompanho de longe, digamos assim, o que você faz, né? E eu falei, pô, vamos embora, né? A primeira ideia foi essa. Mas eu já venho também matutando na minha cabeça, eu dei algumas entrevistas recentemente, fiz algumas lives, fiz algumas conversas em grupo. É um momento da gente poder se manifestar, falar e colocar algumas coisas que a gente estava na nossa cabeça talvez há tanto tempo e a gente nunca tinha conseguido vocalizar, né? Para começar, você podia contar um pouco da sua trajetória, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Bom, eu fiz publicidade, né? Depois de sair do colégio, fiz na FAAP. Aí eu trabalhei em multinacional, em departamento de design de material promocional, tal, porque eu desenho, né? Mas aí, no meio do caminho, eu acabei trabalhando em gráfica também. Depois, eu fui para a agência de publicidade. E aí, na agência de publicidade, para mim, foi uma experiência ruim. Não foi legal, né? Foi uma coisa que não bateu muito bem comigo, assim. E eu acabei saindo, né? E nessa saída, minha mãe também acabou falecendo nessa época, final dos anos 90. E, E eu tinha em casa um programa que eu tinha descolado, um CD-ROM, que vinha nas revistas Sim. de música, e era um CD-ROM com um programa de música. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos em casa, experimentando esse programa, né? Cheguei até a dar curso desse programa. E o meu irmão, ele é fotógrafo, né? Ele era assistente na época do Bob Wolferson, né? Sim. E aí o estúdio dele era um point, assim, né? Eu ia lá encontrar com meu irmão, eu tocava lá às vezes, né? E numa dessas o Bob foi fazer o primeiro website dele. Ele falou, pô, vou fazer um site, tal, eu queria que você fizesse a trilha sonora do site. Aí eu falei, beleza, vamos embora, né? E aí eles continuaram me chamando para fazer outra trilha sonora, passou aquele boom da internet e o editor da produtora ia sair. E então eu acabei entrando no lugar do editor, fiquei de assistente dele durante 6 meses, que era o tempo que ele ia sair. Comecei a editar vídeo lá, já tinha feito trilhas para filmes lá também, porque a parte de internet tinha dado aquela murchada, porque era uma produtora de vídeo, na verdade. Né? Eles eram uma produtora de vídeo que tinha ganhado um prêmio de melhor CD-ROM do mundo. Ele está lá no Pompidou, esse CD-ROM. Roda em Shockwave, crianças pesquisam no Google. Mas aí passou essa fase aí, e aí eu comecei a editar, e nesse momento surgiu o meu primeiro filme, logo que eu estava começando a editar, que foi o Negro Argentino. E aí é engraçado, tem uma curiosidade aí no filme, que é por quê, né? Por que eu fui resolver fazer um filme chamado Negro Argentino, né? Numa conversa com a mãe de um amigo meu, a mãe dele trabalhou muitos anos com pesquisa tal, e numa dessas conversas de festa tal, tomando uma caipirinha, falei para ela, mas esse negócio de pesquisa aí, pô, ninguém nunca me perguntou nada, aquela coisa que todo mundo já falou alguma vez, né? Ela falou, não, mas você tem que entender que você morando em Higienópolis, sendo negro, sendo jovem, você é praticamente estatisticamente relevante, né? Na amostragem e tal, isso aí não tem como, né? Mas ela é uma querida, assim, ela falou porque ela estava explicando a metodologia do negócio. Sim. Eu continuo não concordando, mas Claro. mas aí mas eu fiquei com isso na cabeça, pensei, bom, pode ser, pode até ser, mas eu tenho história para contar, pode ser que seja relevante estatisticamente, mas tem uma história aí que vale a pena.
E aí a gente fez esse filme, eu filmei ele uma parte na Argentina, com a minha família de lá, que eu sou filho de uma argentina, com um brasileiro, Explica né? isso daí que você não falou. A Então, sua mãe é argentina e é sim, branca, isso. não é E meu isso? pai é brasileiro e negro. Certo. Então, tem esse encontro deles, né, que eu sempre ouvi desde pequeno, a história do encontro deles, a história deles chegando lá na Argentina. Tem todas essas histórias dela chegando aqui, com a minha família aqui. Tinha um monte de Uhum. história. Eu falava, bom, isso aqui rende, né? Então eu entrevistei as duas famílias e peguei gosto pela coisa, né? Pela questão da história, digamos assim, de contar a história, de ter uma... Porque eu acredito que todo mundo tem história para contar, na verdade, né? Então eu peguei gosto, fiz mais 2 filmes, né? Fiz um que foi em película, inclusive tá lá na Cinemateca, eu tô quase passando lá para me dar meu filme, que vai mofar lá, que chama A Busca de Lucrécio em Alexandria. Lucrécio é o meu pai, mas é uma foto que meu pai tirou nos anos 70 de uma família de migrantes do Rio Grande do Norte. E é uma foto que eu desde pequeno acompanho ela, sabe assim, na mesa, pendurada, não sei o quê. E em algum momento eu perguntei para ele, pai, o que é essa foto, né? E ele me explicou, não, que é uma família tal, e eu queria terminar essa história, ver o que aconteceu com eles agora. Então eu fiz um projeto também para fazer um filme sobre isso, e aí foi um curta de 12 minutos. E aí foi realmente uma coisa também bem interessante, porque aí teve a questão da foto, né? Ele foi como fotógrafo, eu fui filmando, a gente faz um duelo Uhum. de fotos e filmagens e tal. E aí, para encerrar, digamos, essa trilogia, e obviamente não é o meu último filme, né? Digamos assim, porque eu tô ainda pretendo fazer muita coisa, mas em 2008 eu ganhei um prêmio do Doc TV, que é uma parceria do Sesc com a TV Cultura, Uhum. e aí fiz um filme que chama Sou Negro, Não Sei Sambar, que mais uma vez é autobiográfico, tal, e trata também dessas questões, porque o meu avô, o seu Lucrécio, ele é considerado um dos fundadores da Nenê da Vila Matilde, Uhum. mas ele não sabia sambar, ele era um militante da causa negra, né? Ele foi da Frente Negra brasileira e tudo mais. E então ele ia lá e ele tinha uma parceria com o seu Nenê no sentido de colocar a história do negro no enredo, né? Ah. Então eles ganharam o primeiro samba enredo, que eu vou falar uma coisa bem rápida sobre o carnaval em São Paulo, que era tipo carnaval de rua, Sim. tipo marchinha. E em algum momento virou, acho que em 65, virou o samba enredo. E aí eles ganharam o primeiro, e era o Navio Negreiro. Eu já ouvi falar dessa história, sim, que eles ganharam o primeiro. Era o Navio Negreiro de Castro Alves. Então tinha toda a questão, eles fizeram umas árvores, que era o tronco, e aí com rolimã, e as pessoas amarradas nas árvores. Era uma coisa muito bem bolada, assim, principalmente para a época, né? E então tem toda essa história, e eu tenho memória de pequeno de ir lá, mas de ficar super descolado, né, não entender direito o que estava acontecendo. E o seu Nenê, ele era assim, de dar apelido para as pessoas. Eu É. olhava para um e falava, esse aqui é nego fugido, esse aqui é não sei o quê. E ele falou, você é banzo. Aí eu não entendi nada, ele explicou, você não sabe sambar. Mas ele só bateu o olho em mim e já viu. E aí eu fiquei com isso na cabeça, ele, pô, vamos embora, vamos fazer, né? E aí eu fiz esse filme que é um desafio, né? Eu me apresento na escola e tento ser aceito e tento conseguir entrar na bateria para Ah. sair na escola. E aí tocando cuíca, no caso, né? Tanto que eu até apelei, porque a cuíca, todo mundo fala, pô, mas a cuíca é difícil pra caramba. Eu falei, mas a cuíca, ela é parecida com o scratch do DJ. Então foi bem interessante. Tanto que quando eu fui fazer o filme, eu tinha pensado em fazer todo esse link com hip hop, não sei o quê. Só que aquilo é um universo, cara, que é Imagina. uma constelação, assim. E para eu conseguir fazer o negócio, eu falei, não, eu vou abdicar de tudo, eu vou mergulhar nisso aqui. Então, no fim, acabou sendo esse processo relatado mesmo. Eu abri mão de ficar tentando resistir com alguma coisa. Foi super legal, mas foi bem mais difícil, assim. Tipo, é um processo que eu acho que é importante passar também, né? Que é o que na verdade, é o que eu acho que tem a ver com o que eu quero falar hoje também, né? Que tem a ver com a questão de ser um momento difícil, duro,
e ver o que a gente consegue tirar disso sem moralismo, sem querer fazer proselitismo nem nada, mas pensando na questão desse sacrifício, né, que a gente está fazendo. Talvez para grande parte daí da classe média, que eu não adianta, eu vou falar do que eu conheço. Né? É uma coisa muito inusitada, né? Eu sei que tem gente que tem dificuldades de locomoção, né? Faz tempo, né? De saúde e tal. Talvez esse grupo aí que é também um formador de opinião e tal esteja percebendo uma coisa que não é uma grande novidade para muitas pessoas. Né? É que agora meio que a merda foi do ventilador legal, né? Sim. Tipo, é um negócio muito louco. E você vê que são tempos estranhos, né? Eu tenho pensado muito justamente na história dos meus avós. Eu sempre quis fazer muito alguma coisa com meus avós. Eu tive um projeto uma época que seriam sobre as minhas avós, né? Porque as mulheres que seguraram a onda também, quando os caras estavam lá batalhando para chegar lá, que eles chegaram, né? Os dois, tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai, batalharam, conseguiram botar os filhos na faculdade. Quer dizer, eu já sou da segunda geração de filhos que vai para a faculdade. Isso para mim é uma medida boa também para a gente entender tudo que esses caras fizeram. Tinha umas mulheres atrás com um número de filhos que hoje seria inimaginável para a gente, né? Mas essa história, principalmente do meu avô Lucrécio, né? Porque ele tem um livro de memórias não publicadas e eu tô com esse manuscrito e eu sempre quis fazer alguma coisa com isso, mas eu queria fazer uma coisa meio literal. Depois eu percebi que eu posso usar as histórias ali e tentar entender, fazer uma coisa um pouco mais ampla, né? Ele é um cara que, de pequeno, ele é da região de Birigui, ali perto de Campinas. E o pai dele, meu bisavô, era marceneiro. Enfim, ele nasceu na época ele nasceu acho que em 19, então justo na gripe espanhola. Na gripe espanhola. E nessa região de Campinas era uma região muito próspera e foi epicentro na época, porque era entroncamento de trem, que na época era a grande artéria aí, né? E aí minha bisavó teve que vir para São Paulo com os filhos. O pai ficou lá. Eu preciso inclusive conversar com a minha tia e ver o que deu essa história. Mas aí tem muito a ver com o que a gente vê hoje também, da pessoa ter que ficar no risco, porque tem que trabalhar, né? Essa discussão acontece muito hoje, né? E é uma discussão super, como é que fala? Relevante, pertinente, porque não dá para tapar o sol com a peneira e não dá para viver de sol também, né? E aí, só que é engraçado, porque aí eu estava comentando até com meu pai, ele falou, mas eles vieram para São Paulo também trabalhar em hospitais, em limpeza. Tipo, você vê que mesmo a oportunidade é um risco também, né? E aí, chegando aqui, foram pro Bexiga, que tinha a história de alugar os porões dos italianos. Os italianos também estavam na merda, então tinha que alugar. Então tem essa convivência toda aí no Bexiga, de pequeno, e de história de chuveiro, que quando ligava água quente, aquelas coisas todas, né? Desligava aqui. Pensando hoje, né, que a minha geração, né, a nossa, né, não passou por um grande drama, digamos assim. Tudo bem, teve 2008, mas foi meio marolinha, né? E aí a gente vê hoje isso que está acontecendo como se fosse uma coisa completamente fora do desquadro, assim. Mas se você parar para pensar, toda geração teve pelo menos uma desgraça inimaginável. Então eu fico pensando nesse sacrifício que tem que ser feito agora, inclusive para se expor, se manifestar, conseguir passar para frente as ideias, né? Porque tudo isso que foi acumulado nesses sacrifícios aí dos avós e tudo mais, precisa devolver alguma coisa, de certa forma. Pode parecer até uma coisa meio religiosa, assim, mas não é. Eu acho que a gente tem que pensar também nas gerações que vão vir, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos amigos que têm filhos e eu quero que eles também tenham alguma coisa aí, não sei exatamente o que, mas uma coisa melhor, né? Eu tenho um roteiro registrado, tudo, tá? Se alguém quiser roubar, só me dá os créditos depois, porque está registrado. Tá. Que é um filme de mortos-vivos, e que os mortos são só os negros, os mortos-vivos. Era uma discussão interessante que eu queria fazer. Que aí, em algum momento também, a polícia vai sair matando negros para garantir. E aí não importa se tá vivo ou morto. Tipo, nada parecido com o que acontece hoje. E aí, no fim, você descobre que também não era bem isso. Tem toda uma história, assim. Tem viagem no tempo. É uma viagem. Só eu
Talvez agora, durante a pandemia, eu consiga fazer uma animação. Só que tem essa coisa, eu acho que tem que expor. Esse roteiro que eu fiz, ele tem. Os diálogos são só coisas que eu ouvi. Os diálogos não são inventados. E é cabeludíssimo. As discussões sobre racismo que tem nesses filmes são coisa baixa, inclusive, né? Coisa muito escatológica que a gente ouve no século XXI. A gente ouve essa coisa. Por que você acha que, neste momento, voltou com tanta força essa história do racismo? O lance é que eu acho que a gente está num momento de muita pressão, né? As pessoas estão muito pressionadas. E nessa hora, às vezes, também, se você não reage, você vai fazer o quê, né? Então, eu acho que também é um momento que a pessoa meio que dá um sinal de que, ó, tá chegando perto do limite, né? E esses limites, historicamente, já chegou perto várias vezes, né? E de vez em quando aparecem essas coisas aí que dá esse entorna o caldo, né? Eu acho que a pressão que as pessoas estão sofrendo tá maior, né? Tá muito grande. Então a repressão tá muito grande. Da pandemia, você via no metrô, por exemplo, eu via muito as pessoas sendo muito acossadas ali pelo pessoal da segurança do metrô. E aquela coisa, os caras estão te arrastando ali. Você não vai gritar, não vai espernear, nada. Você vai simplesmente ir pro matador, assim, né? Uhum. Não, né? Então eu acho que chega um ponto só que o que eu acho é que quando chega perto desse ponto, já começa algum movimento já de botar água no chope, Panos né? quentes, água no É, show. água no chope. Por exemplo, aí eu vou dar uma opinião que é polêmica, tá? Mas também eu não tenho problema nenhum Vamos lá. a questão das estátuas, por exemplo. Para mim é uma grande um desvio de caminho, assim, enorme. Porque você está falando sobre violência policial objetivamente, isso significa uma série de outras coisas. Eu não estou falando que não deva derrubar nenhuma estátua, hein? Tipo, você está no meio do protesto, você está cruzando ali o Largo 13, dá uma olhada por Baba Gato, você de repente derruba ele, não tem problema. Agora, você, assim como quebrar uma vidraça do McDonald's, do banco tal, da lanchonete tal, entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, esse movimento aí das estátuas acaba desviando um pouco o assunto. Tem até lei já Uhum. de deputado para derrubar as estátuas. E, assim, eu entendo que a questão do racismo, ela tem a ver, primeiro, com, assim, o que é, né? Que as pessoas também não conseguem explicar direito o que é. Ah, é uma piada, é isso, é aquilo, uma piada sem graça. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que para mim tem a ver com essa questão de você ser um cidadão de segunda categoria, ser um estrangeiro dentro do seu próprio país. É como se você não fosse brasileiro. E isso é uma coisa em comum com o racismo de outros lugares. Tem várias, cada um tem suas particularidades, mas isso, ser de segunda categoria, como se não fosse daqui, isso para mim, resume bem. A gente fala muito de ofensa, tal, mas eu mesmo como classe média, criado em Higienópolis, criado, né? Eu não sou nascido aqui, mas eu tô aqui desde muito pequeno. Um juiz, se eu fosse para julgamento aí de alguma coisa, ele ia falar mero desconforto, entendeu? Porque ninguém nunca encostou a mão em mim. Apesar de ter chegado muito perto, o dedo no gatilho chegou bem perto às vezes. Mas na hora H sempre você consegue mostrar que você não é quem pensam que você é, né? Agora, e quando a pessoa é quem eles pensam que é? Eles poderiam barrar, matar, etc. Também não, né? Então, esses mal entendidos, para mim, eles retratam uma coisa muito maior que a gente, estando na classe média, sofre. Eu não vou falar que a gente não sofre, mas perto do que as pessoas sofrem na pele, literalmente, né? Uhum. É pouco, né? Então, também eu acho que tem que ter um pouco dessa humildade de perceber que, olha, é difícil, dá muita revolta, eu e meu irmão, a gente cresceu, eu lembro quando surgiu, sei lá, o Public Enemy, Racionais, a gente explodiu a cabeça, que era só rock, era um negócio muito nada a ver, a gente não se identificava de jeito nenhum com aquilo ali, né? Uhum. E aí quando chegou isso aí, a gente andava de boné, não sei o que, corrente, né? Agora, isso é decorrência, essa situação, digamos assim, uma situação econômica muito objetiva. Uhum. Então, eu acho que não dá para você fazer ao contrário, entendeu? Você não pode atacar o subjetivo
para mudar o objetivo. Eu acho que é o contrário. Então, é uma briga meio quixotesco esse negócio de discutir essas coisas nesses termos, porque, na verdade, é a história da minha vida, é o negro drama. Isso é normal, a gente sabe como é que é. Representatividade, tudo mais. Eu cresci nos anos 80, então, ídolos, desenho animado, não sei o que, tinha até o Spectroman, mas não tinha um preto na história. Então, mas isso por que isso? Isso é uma decorrência de uma situação muito objetiva, né? Então, você achar que você vai resolver com canetada essas coisas, é como se a gente já tivesse num mundo ideal e umas pessoas que são meio tantãs e precisava só explicar para elas que não é bem assim. E eu não acho que seja assim, né? Eu não acho que seja assim. Isso eu acho que é um dos problemas, inclusive, porque essa mudança que as pessoas estão querendo, por exemplo, quando elas estão marchando aí contra o racismo, tem que ver que aonde vai dar isso aí. Porque o nível de mudança que seria necessário para isso acontecer, para satisfazer o verdadeiro anseio dessas pessoas que estão saindo na rua para falar que não querem mais viver desse jeito, eu não sei se dá conta, o sistema dá conta disso aí. Aliás, eu tenho certeza que não dá conta. É possível essa Então, por isso que o pessoal passa pano, porque o pessoal vai querer, tipo, não, a polícia precisa... Tem gente que fala assim, não, a polícia precisa ganhar mais. Peraí. Você precisa ganhar mais? Não, porque aí eles vão ter... Não, que não dá para achar que dá para fazer alguma concessão e conseguir regular alguma coisa, né? Uhum. É do jeito que as coisas estão. Você vê, mesmo dentro da pandemia, lógico, está no Brasil, é uma loucura o que está acontecendo. Mas mesmo em qualquer lugar do mundo, a gente está dependendo de uma indústria farmacêutica. Pô, depender da indústria farmacêutica é uma coisa muito arriscada, complicada. Eu não sei o que seria o termo, mas é muito complicado. Os caras, eles investem mais em publicidade do que em pesquisa, por exemplo. Só que assim, a indústria farmacêutica é que nem qualquer outra indústria. Ela busca o lucro, ela vai tentar roubar a descoberta dos outros, que não vai investir, porque tudo é nos pequenos que surge e é roubado. Tipo, é geral, a Apple é assim, tudo é assim. Por que de uma hora para outra, né, não vai ser... E tem isso também. Agora tem essa história, não, mas agora na pandemia as pessoas vão... O que muda exatamente? Se a pessoa já mata as pessoas, já quer matar, que diferença faz matar de vírus ou matar com um tiro na cabeça? Não, o cara não, ficar doente, eu tenho dó da pessoa ficar de cama. Não faz nem sentido isso aí, né? Então eu acho que a gente está numa situação meio gota d'água, como diria a música lá do Chico Buarque, do Chico, né? Mas eu tenho mais uma observação para falar sobre a questão, inclusive falar do Chico, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão da cultura. Uhum. A cultura que a gente tem no Brasil, ela está totalmente ligada à cultura negra, né? Não só porque tudo tem a ver com as apropriações, com mesclas e tudo mais, né? Você vê, tem a sanfona vem da Itália, tem a rabeca, tem uma série de coisas aí, tem as percussões, cada um, né, é uma junção de tudo isso, mas isso se junta tudo e tem origem no trabalho. Então, os cantos de trabalho, assim como o blues nos Estados Unidos, são a origem da cultura nacional, e não é só daqui, de qualquer lugar. Então, quando você pega um cara que nem o Chico Buarque, que é uma antena parabólica, né, e ele, imagina, o Chico Buarque faz samba. É absurdo, ele é da elite, não sei o que lá, mas ele faz samba. E esses dias eu estava reouvindo, né, as músicas clássicas aí, né, Apesar de Você, porque também tem isso, a gente é de uma geração que cansou de ouvir essas coisas quando era pequeno, digamos assim, né, passou para aquela fase de ser rebelde, que na época era com 14 anos, hoje acho que é com 9, né, a molecada está muito mais agilizada que a gente, mas eu estava ouvindo, é um sambão, que Apesar de Você é um sambão, mas é um sambão para tocar naquele lugar, naquele boteco, sabe? Para tocar na roda de samba mesmo. Sim. Então você vê que tem a genialidade do cara de captar isso aí, não é porque o cara é branco que ele não está fazendo isso, mas a origem tem a ver com o trabalho. E aí você pega, eu andei estudando, assim, bem por cima, em outros lugares do mundo, é assim que acontece, cara, é assim que surge isso. Então, essa coisa de alta cultura é uma discussão também, para mim, completamente inócua. Tem todas as polêmicas aí, mas eu acho que
Tem a famosa história da Clementina de Jesus cantando com a orquestra aí, que foi super polêmica. Eu acho uma bobagem sem tamanho. Mas eu acho que é a questão do trabalho. Então, a classe média, os formadores de opinião, muitas vezes precisam ter uma humildade em relação à questão da produção artística, sabendo que tudo que a gente está absorvendo e transmitindo tem a ver com uma coisa que teve muito sacrifício. Acho que tem que saber honrar isso aí. Se o artista tem uma relação quase divina, sei lá, com alguma coisa, se a gente transmite, se isso, se aquilo, eu acho que isso não pode ficar de lado, porque senão não faz sentido. E assim, a história dos monopólios, a gente está no momento do monopólio que os monopólios estão decadentes, não querem inovar em nada, querem só enterrar qualquer tipo de inovação. Sim. Então é um momento muito crítico, né? Porque no momento que a gente precisa, por exemplo, de pesquisa de saúde, os monopólios caminham no sentido inverso. Aí na comunicação, você vê, a gente está aqui, isso mudou, né? Mas tem uma lei aí que daqui a pouco não sei o que vai acontecer com o que a gente está fazendo aqui. A lei de fake news vai ser uma lei de censura. E a fake news, por exemplo, há quantos séculos se mente sobre as coisas? Não foi agora. Não. Quer dizer que a gente tem o mentiroso oficial, que pode mentir quanto quiser. E aí eu falo disso porque, por exemplo, nas coberturas sobre mortes de negros, jornalísticas e tal, tem um problema sério aí, né? Sempre tem um questionamento a mais. O que esse cara estava fazendo aí? Por que ele estava, não sei, né? Por que ele apareceu crivado de bala? E isso é um problema. E isso não é fake news. Você tratar desse jeito a questão, né? Isso não é. Então, eu acho que precisava ter um pouco aliás, um pouco não, bastante discernimento nessa hora, porque essas soluções mágicas aí, principalmente de canetada, e dos juízes também, que tem filmes aí, tem um documentário que agora eu esqueci o nome, que mostra a questão criminal de jovens infratores. Eu participei de vários filmes. Um, por exemplo, se chama Leite e Ferro, da Cláudia Priscila, que a gente fez numa prisão de mães, que por lei você tem direito a amamentar a criança, então elas estavam presas com as crianças. Era uma situação surreal, assim, um lugar cheio de bebezinhos sorrindo para você, assim, você está no meio da cadeia, um negócio maluco. Mas e o jeito que as pessoas são tratadas lá, você vê que algum juiz mandou elas para lá, e de uma situação muito difícil, com problemas de saúde, tudo super foda-se. E aí tem esse filme que filma exatamente o juiz dando sermão, assim. Esses são os juízes também. Não é diferente. São caras os juízes são os caras que são netos de caras que já eram formados. Sim, esses caras estão em outro patamar e eles olham para baixo para olhar para qualquer um. Então, assim, também tem isso. Eu e você, a gente, digamos que está se garantindo aí na batalha, mas se em alguma situação a gente acabar caindo na frente de um juiz, a gente vai ter que apelar para os orixás aí, porque é complicado. Então, eu acho que tem uma certa esperança da galera que não faz muito sentido, assim, né? E para mim mostra um pouco do desespero, mas é o desespero do que a gente está vivendo. É um momento desesperado mesmo, mas se é assim, então vamos fazer do jeito que a gente acha certo e conseguir tomar um pouco a rédea da situação, né? Não dá para a gente ficar flanando aí, porque muitos anos eu tinha a impressão que as coisas iam acontecendo e eu ia sendo levado, eu nadava, aproveitava o embalo, eu velejei um pouquinho quando era pequeno, então tinha coisa de contra a maré, você vai... Sim. Isso não serve mais para mim, esse modelo, sabe? Fica muito à mercê do tempo, né? Não dá. Velejar, você fica muito à mercê do se vem aquele tsunami, não vai ter ladinho para escapar, né? E aí, por exemplo, um exemplo que eu dou os Racionais MCs, né? Que eles começaram com muita dificuldade, fizeram uma base deles sem fazer nenhum compromisso com o chamado sistema, com alguns monopólios de comunicação. Hoje até não tem mais isso, né? Eles estão em outra etapa, mas inclusive vendo as entrevistas dele, eles não falam, lógico, os fãs falam, não, traiu o movimento. Esse negócio de trair o movimento também é mais velho que na época dos meus avôs já devia ter alguém falando, pô, esse aí traiu o movimento. Mas o lance é que eles fizeram isso com muito sacrifício, não é que eles fizeram
tirando onda. Então você vê as Sim. entrevistas dos caras e falam, cara, você não sabe o que foi fazer isso. Tipo, eu preferia não ter feito, é que não tinha jeito. Então, para mim é isso, já que não tem jeito, vamos fazer. Eu acho que, para mim, eu tô sentindo que eu tô um pouco nesse momento também, entendeu? Então, eu tô preparando umas coisas aqui, tô fazendo umas músicas, voltei a fazer música, imagina, num momento difícil Legal. desse, tô fazendo. E é isso, ó, os contratos que eu tinha foram se encerrando, né? Eu tenho mais um aqui no começo, até o começo desse mês, que é a metade, imagina. Mas a coisa tá indo, tá esfriando e a gente vai ter que arranjar alguma coisa para fazer, né? De certa forma é um momento, eu acho, da gente redescobrir o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer. A gente estava conversando antes do programa, né? Você falou de uma coisa que você queria ter feito e você achou que você não, né, que você não é um gênio. Eu acho que o que você está fazendo aqui é isso, cara. E é genial e é isso um pouco. Fazer também, né? Eu acho que a gente chegou num patamar, acredito, de formação e tudo mais, procurando o sublime, procurando coisas muito perfeitas, que agora a gente percebe que do jeito que a gente está agora, a gente vai fazendo e vai melhorando. Exatamente. E isso sempre foi assim. Eu estou como se eu tivesse descoberto a roda, mas sempre foi assim. Você começa pelo começo, que nem andar de bike, né? Eu queria que você desse uma fechada, falasse alguma coisa para fechar, se quiser fazer um jabá, uma propaganda, alguma coisa só para a gente finalizar. Acho que deu para entender mais ou menos as minhas ideias atualmente. Talvez o que eu faço não ficou tão claro, então eu trabalho com trilha sonora, com filmes, com documentários, com colorização, finalização de áudio, que é uma coisa importante para os dias de hoje, porque a gente tem algumas dificuldades de captação meio de guerrilha, digamos assim, e os anos fazendo documentário de direitos humanos e tudo mais, de educação, eu aprendi muito a como fazer isso de guerrilha. Então eu tenho um conhecimento acumulado aí de como fazer esse tratamento e deixar a coisa legal. Então eu tenho um canal de YouTube, ele vai começar a ser alimentado com mais regularidade, porque tem acontecido uma coisa muito interessante, as pessoas estão começando a se seguir mais, né, fora dos grandes. Apareceu um monte de gente me seguindo no Instagram, de repente, assim, eu conversei com alguém e no dia seguinte entrou um monte de gente, então eu estou começando a preparar conteúdo também para isso, que é uma certa forma de eu também me expor, né, porque eu sempre fui bem reservado. Eu acho que a minha questão com a internet lá no começo, eu fazia para os outros, eu conseguia entender, porque tinha muito, você falava, a pessoa, não, cara, tem que entender que o seu chance é isso. Você não precisa ficar falando de mim, não, você tem que falar de tal coisa. Vamos pegar o seu... Então, para mim, tem sido um exercício isso, né? Eu falando para mim mesmo, né? Uma conversa bem de maluco, tipo, pô, boa ideia, será que eu vou fazer e tal? Então, eu estou fazendo aqui, estou fazendo uns sons, sem pretensão nenhuma, mas eu estou preparando para fazer um clipe dessas músicas. Eu tinha começado a fazer uns remixes de músicas instrumentais também, porque eu editei durante muitos anos, um projeto que agora está suspenso, eu não sei o que vai acontecer com isso, mas acho que esse ano não tem mais, que era o Instrumental Sesc Brasil. Eram shows no Sesc Consolação, Sesc Vila Nova, shows instrumentais que era toda segunda-feira à noite. E eu fazia a edição desses shows, tratamento de cor, etc e tal. Também tinha um documentário que era editado por outra equipe, mas eu também fazia a finalização, porque eu fazia cor e som de tudo, né? E então eu tive contato com muita música brasileira e internacional, porque tem também participações de gente de fora, desde 2013. E eu tenho muita coisa guardada, porque em algum momento eu falei, era um show por semana e eu acabava tendo que assistir shows longos, tá? Eu falei, eu já sei, eu vou bolar um negócio. Looking for the perfect beat. Eu vou ficar prestando atenção porque algum sampler eu vou achar para fazer alguma coisa legal. Só que eu não sabia o que ia dar. E aí, no fim, quando começou a quarentena lá atrás, meses atrás, eu comecei a fazer especificamente uma música, que é do Cidiel Vieira, que é um baixista. Mas aí a gente tem dois gatos, quer dizer, tinha, e aí o gatinho morreu bem no meio do negócio, e aí foi meio difícil, deu uma empacada. Mas eu vou também fazer isso e eu quero fazer
obviamente indo pedindo autorização dos músicos e fazendo esses remixes, porque a música instrumental não tem remix no Brasil, assim, não é uma coisa comum. E aí tem meus filmes lá no meu canal do YouTube também, tem minha conta do Instagram. Você não falou o nome do seu site. Sim, é Patrício Salgado, é meu canal do YouTube, é só procurar lá Patrício Salgado, Negro Argentino, vai cair no meu canal. É DJ Patronic 10, se não me engano, no YouTube. E aí tem meus filmes lá, tem mais algumas outras coisas interessantes. Estamos aí, eu acho que assim, se alguém tiver interessado, por exemplo, o pessoal usa muitas trilhas para fazer YouTube, usa sempre as mesmas, né? É um negócio meio maluco. Tem umas músicas eletrônicas aí que o pessoal usa e todo mundo usa a mesma. Eu ainda não entendi por quê. Deve ter algum motivo, porque eu sou velho, eu não consigo entender algumas coisas. Mas eu tenho muitas músicas. Se alguém tiver interessado também em usar, dando crédito ali, na descrição, hein? Não é que eu quero que fale, nem nada. Na descrição. Se quiser também, a gente faz um super bem bolado, mas se não, só na descrição, pode usar, entre em contato comigo. Eu tenho um monte de músicas incidentais aí, eletrônicas, que funcionam super bem para esse tipo de coisa. E vamos continuar, vamos ver se faço meu filme aí, de ficção, terror, comédia. Acho que é isso, queria só também agradecer aí. Poxa, bom te ver depois de tantos anos aí, bem corado, bonito, como diria minha tia. Muito bom, Patrício, muito bom. Gostei muito, cara, muito legal. Queria agradecer a você. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, pode dar um dislike. Fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.